Olá, oitavo ano. Nessa aula de hoje, nós vamos procurar entender direitinho o que são possibilidades e probabilidade. Parece que vocês estão tendo um pouco de dificuldade para absorver isso, e esse é um conteúdo muito importante. Então, bora lá para os exemplos. Primeiro, um colégio oferece aos alunos cursos complementares no primeiro e no segundo semestres. No primeiro semestre, o aluno pode optar por um dos seguintes cursos: Iniciação musical ou História da arte. No segundo semestre, as opções são 3: teatro, dança ou artes plásticas. Daí nós vamos falar sobre duas maneiras diferentes de nós organizarmos essas possibilidades. A primeira delas, essa daqui, olha, nós vamos falar sobre o diagrama ou árvores das possibilidades. Como que a gente monta esse diagrama? Bom, olha só, no primeiro e no segundo semestres, nós temos opções diferentes, né? No primeiro, nós temos iniciação musical e história da arte. Aí, o aluno que cursou iniciação musical no primeiro semestre, no segundo pode fazer teatro, dança ou artes plásticas. O que cursou história da arte também. Ele pode fazer ou teatro, ou dança, ou artes plásticas. Então, olha, nós temos aqui história, iniciação musical e teatro. Iniciação musical e dança. Iniciação musical e artes plásticas. Depois, história da arte e teatro, história da arte e dança, história da arte e artes plásticas. Então, aqui, olha, eu tenho 6 possibilidades diferentes. Para fazer um curso complementar na escola. Qual que é a segunda forma de eu fazer isso? Eu posso pensar assim, olha, primeiro e segundo semestres. No primeiro, eu tenho 2 opções de cursos. E no segundo, eu tenho 3 opções de cursos. Para eu calcular as possibilidades, eu vou usar a multiplicação. Vou multiplicar as opções que eu tenho, 2 vezes 3, 6. E eu descubro que eu tenho as mesmas 6 possibilidades que eu encontrei no diagrama. Então, essas são 2 maneiras diferentes de eu calcular as possibilidades totais que eu tenho. Nesse segundo exemplo, e parece que é o que vocês tiveram mais dúvidas, bom, ele diz assim: quantos números de 2 algarismos podemos escrever utilizando somente os algarismos 6, 7 e 8? Bom, eu posso fazer dos 2 jeitos. Eu quero um número de 2 algarismos, então, o primeiro número e o segundo número. Quantas opções eu tenho para colocar no primeiro número? Eu tenho 6, 7 e 8, então eu tenho 3 opções. E para o segundo número? Eu também posso utilizar os mesmos 3 algarismos, então, tenho 3 opções. Multiplicando essas opções que eu tenho, eu chego no total de 9 possibilidades diferentes para chegar, para formar esses números. Utilizando o diagrama das possibilidades. Bom, no diagrama, eu também tenho o primeiro e o segundo número. No primeiro número, eu posso colocar o 6, o 7 e o 8. Então, 6, 7 e 8. Quando eu começar com 6, eu posso colocar ou 6, 6 com 7
e 6 com 8. O 7 com 6, o 7 com 7, o 7 com 8. O 8 com 6, o 8 com 7 e o 8 com 8. Eu chego nas mesmas 9 possibilidades. Certo, pessoal? Então, são duas maneiras distintas de eu calcular essas possibilidades. Espero que vocês tenham entendido. Agora, falando sobre probabilidade. A probabilidade, ela calcula quais são as chances de um evento específico, de um evento favorável, ocorrer dentro de todas as possibilidades que eu tenho. Então, vamos para o exemplo para deixar isso claro. Considerando o experimento sorteio de um número de 1 a 20, determine a probabilidade de obter um número múltiplo de 3, múltiplo de 5 ou número primo. Então, eu calculo a probabilidade utilizando a razão. A razão da quantidade de resultados favoráveis pela quantidade de resultados possíveis. Então, vamos traduzir aqui. Probabilidade é a razão dos resultados favoráveis pelos resultados possíveis. Então, nesse experimento aqui, sorteio de um número de 1 a 20, quais são todas as possibilidades que eu tenho? Eu não tenho 20 possibilidades diferentes? Então, as minhas possibilidades totais tá aqui na parte de baixo da razão. Agora, fazendo aqui, olha, o meu evento favorável. Eu quero que esse número seja múltiplo de 3. Então, quantos números múltiplos de 3 eu tenho de 1 a 20? Eu tenho 3, 6, 9, 12, 15, 18. Eu tenho 6 números múltiplos de 3. Então, eu tenho 6 chances em 20 de sortear um número múltiplo de 3. Transformando isso calculando a divisão, né? 6 dividido por 20, eu chego a 0,3, que representa 30% de chances de eu sortear aquele número múltiplo de 3. Agora, na letra B, quais são as chances de eu sortear um número múltiplo de 5? Bom, as minhas possibilidades continuam as mesmas. Eu tenho 20 possibilidades nesse evento, nesse experimento. E os números múltiplos de 5? 5, 10, 15, 20. Eu tenho 4 chances em 20 de sortear um número múltiplo de 5. Fazendo a divisão, 4 dividido por 20, vai dar 0,2, que representa 20% de chances de eu sortear um número múltiplo de 5. E que seja um número primo? Bom, as minhas possibilidades continuam sendo 20. Quais são os números primos compreendidos de 1 a 20? Eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Eu tenho 8 chances em 20 de sortear um número primo. Efetuando a divisão, vai dar 0,4, que representa 40% de chances de eu sortear um número primo. Então, probabilidade é porcentagem. E a gente vai calculando assim, ó, bem tranquilamente. Agora, corre lá para sua apostila e faça os seus exercícios. Veja se está de acordo com o que a gente viu nessa aula. Salve, galerinha do 8º ano! Continuando o nosso estudo sobre estatística, que é a organização dos dados, né, obtidos de acordo com uma pesquisa, enfim. Nós vamos falar hoje sobre média aritmética, média ponderada, moda e mediana. Esse conteúdo ele é muito requisitado, então é importante a gente ter ciência de como fazer esses cálculos.
Então, para nos ajudar, eu coloquei um exemplo aí, olha. A professora de matemática aplicou 4 provas para seus alunos no primeiro semestre. No quadro estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma dessas provas. Qual foi a nota média desse aluno no primeiro semestre? Bom, a média ela é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados. Então, vamos lá, olha. A média aritmética é dado pela soma das notas, então vamos lá, ó, 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5. Tudo isso dividido pela quantidade de valores adicionados. Então, não são 4 provas, 4 notas, nós vamos dividir por 4. Então, 8,5 mais 9 mais 8 mais 8,5 dá 34. 34 sobre 4, efetuando a divisão, chegamos ao valor de 8,5. Então, a média aritmética desse aluno para o primeiro semestre foi 8,5. Muito bem? Simples, tranquilinho de resolver. Agora, para a gente saber como calcular uma média aritmética ponderada, nós vamos para a segunda parte. Aqui, olha, no segundo semestre, a mesma professora aplicou outras 4 provas, cada uma delas com diferentes graus de importância, as quais atribuiu pesos diferentes. No quadro, estão apresentadas as notas que um aluno obteve em cada uma dessas provas e os respectivos pesos. Qual foi a nota média desse aluno no segundo semestre? Bom, então aqui a gente tem as mesmas 4 provas, né? Só que cada prova tem um peso diferente. Como que a gente vai calcular isso? Bom, nós vamos adicionar os produtos de cada nota pelo seu respectivo peso e dividir o resultado obtido pela soma dos pesos. Vamos traduzir? Vamos fazer? Nós vamos, olha, somar os produtos da nota com o peso. Então, ó, média ponderada. Somar o produto é nota-peso. Então, se ele tirou 8, numa prova que valia 2. Então, 8 vezes 2, mais. Ele tirou 7, numa prova que valia 1. Então, ó, 7 vezes 1, mais. Ele tirou 8 numa prova que valia 3. Então, 8 vezes 3, mais. Ele tirou 8,5 numa prova que valia 2. Então, ó, 8,5 vezes 2. Tudo isso dividido pela soma dos pesos. Então, a gente vai vir aqui na coluna dos pesos e vai somar, olha. 2 mais 1 mais 3 mais 2. Então, vamos colocar aqui na linha de baixo pra gente fazer os cálculos aí, ó. 8 vezes 2, 16, mais 7 vezes 1, 7, 8 vezes 3, 24, mais 8,5 vezes 2, 17. Tudo isso sobre 2 mais 1, 3, mais 3, 6, mais 2, 8. Então, olha, 16 mais 7 mais 24 mais 17
dá 64 sobre 8, e 64 sobre 8, 8. Então, a média ponderada para o segundo semestre desse aluno foi 8. Tudo bem até aqui? Agora, para entender o que é moda e mediana, que são medidas de posição geralmente muito cobradas, e são simples. Vamos continuar com o mesmo exemplo. Olha, eu vou deixar aqui a tabelinha das notas para a gente entender o que é moda. Moda é aquilo que está em destaque, é aquilo que ocorre com maior frequência. E nós indicamos por MO. Vamos, então, pensar aqui nesses valores. A primeira coisa que a gente pode fazer é colocar esses valores em ordem crescente. Eu vou colocar aqui no cantinho, olha. Em ordem crescente, a menor nota foi 8. Depois, ele tirou 2 notas, 8,5. E depois, ele tirou uma nota 9. Bom, o que ocorre aqui com maior frequência? Não é 8,5? Ele aparece 2 vezes. Então, isso é a moda. A moda é 8,5. É aquilo que aparece com maior frequência. Simples assim. Agora, e mediana? Antes da gente passar para mediana, é bom lembrar que se um conjunto não apresenta um número que se repete, né, sejam de números únicos, que não se repetem, a gente diz que esse conjunto é amodal, certo? Amodal significa que não tem moda. Agora vamos sim falar da mediana. Mediana é o valor central de um conjunto de valores organizados segundo uma ordem. Então, aqui, olha, nós já organizamos o nosso conjunto. Então, mediana é o valor central. O que está no meio aqui? Olha, são um conjunto de valores pares, 4. Então, para eu saber qual é a mediana nesse caso, eu vou somar os valores centrais e vou dividir por 2. O que está no meio aqui é 8,5, não é? Então, eu vou fazer 8,5 mais 8,5 e vou dividir por 2. 8,5 mais 8,5, 17 sobre 2. 17 dividido por 2, 8,5. Então, mediana nesse conjunto aqui, 8,5. Mediana, 8,5. Mas, e se o conjunto que a gente estiver trabalhando for um conjunto ímpar? Vamos supor aqui que eu tenho a prova E, e que na prova E, ele tirou 7. Eu vou organizar o meu conjunto, também em ordem crescente. Então, vamos lá, ó. Menor nota foi 7, depois ele tirou 8, ele tirou 8,5, 8,5, e por fim, ele tirou 9. Nesse caso, a mediana é o que está exatamente no centro. Olha, exatamente no centro está o 8,5. Então, mediana, 8,5. Conjunto par, eu somo os valores centrais e divido por 2. Conjunto ímpar é simplesmente par. E no conjunto ímpar é simplesmente aqueles que já está no centro. Simples, né, pessoal? Vamos pegar a apostila agora e praticar?